Uma parte tem a ver com a linguagem da economia, que expressou a economia. Então, essa ênfase em equilíbrio formal, modelos matemáticos, no estado de equilíbrio geral Walrasiana, onde todos os recursos existem por hipótese já alocados a seu uso de mais-valia, não existe papel para o empreendedor nessa situação. Não há necessidade para o empreendedor. Empreendedorismo desaparece pela própria definição. Mises, como você sabe, também usou um formato de equilíbrio geral que ele chama de economia rotativa. Mas ele usou isso somente num sentido muito limitado e específico, para um propósito mais estreito. Ele não analisou a economia rotativa como uma forma de explicar fenômenos do mercado. Ao contrário, em contraste com a economia dominante, os modelos de equilíbrio são as ferramentas básicas para explicar fenômenos econômicos do dia a dia. Então, se você usar um modelo econômico de equilíbrio formal para analisar a economia, por que você precisa de pensar no empreendedor? Por que você precisa incluir o empreendedor na sua análise? Em teoria microeconômica, o papel central nesse sistema de competição perfeita, o chamada competição perfeita, onde tem compradores muito pequenas, que não influenciam preços e quantidades. Isso é um modelo estático, onde empreendedorismo se assume que não existe. Nos últimos anos, 10, 15 talvez, começou a ter um pouco de interesse no empreendedorismo, dentro de algumas áreas dominantes da economia. Literatura de inovação, onde empreendedorismo é usado como sinônimo de inovador, ou inovação. Alguma da literatura do desenvolvimento econômico, existe uma ideia que uma forma de sustentar desenvolvimento econômico não é o Banco Mundial e o FMI dar dinheiro ao Estado para construir infraestrutura, mas sim criar uma cultura onde os indivíduos da comunidade podem se engajar em atividade econômica. É um crescimento de baixo para cima em vez de cima para baixo. Mas mesmo nessa literatura, os praticantes do empreendedorismo não se sentem à vontade com o conceito. Eles têm uma sensação que é importante, mas não sabem lidar de uma forma apropriada. Agora, a escola austríaca é diferente nesse sentido. A escola austríaca sempre tem dado importância central ao empreendedor nas suas teorias, nos seus modelos de atividade econômica. Cantillon, eu já comentei, talvez ele é um precursor dos austríacos. Karl Menger não explica empreendedorismo em tanto detalhe quanto depois, mas mesmo assim ele explica de uma forma clara que o empreendedor é a força que é responsável, é o agente responsável para a alocação de recursos num ambiente de economia de mercado. Os chamados austríacos anglo-americanos na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, como Fetter, Davenport, Wicksteed, também John Bates Clark, eles providenciaram uma análise fundamental do empreendedor como um agente central nas suas teorias da competição de mercado e da produção econômica. Agora, Mises
ele dá muita atenção em ação humana para o empreendedorismo e a função e o papel do empreendedor. Daqui a pouco eu vou falar em mais detalhe o que eu acho sobre a concepção do Mises. O Rothbard também. Ele fala em bastante detalhe sobre o empreendedor em Man, Economy and State. Israel Kirzner, que já foi mencionado hoje, é um especialista mais recente em empreendedorismo de uma perspectiva austríaca. E o menos conhecido, Ludwig Lachmann, que ficou mais conhecido pelas suas escritas a respeito da epistemologia, mas que suas contribuições mais importantes são na teoria do capital austríaca. Ele tem um entendimento muito interessante sobre o empreendedorismo no seu livro de 96, Capital e sua Estrutura. O Mises fala da seguinte forma: é impossível eliminar o empreendedor do cenário da economia de mercado. Os fatores complementares da produção não podem se unir espontaneamente. Eles precisam ser combinados pelos esforços propositais dos homens com objetivos específicos motivados pela necessidade de melhorar o seu estado de satisfação. Este é o propósito da ação humana, de acordo com Mises. Eliminando o empreendedor, se elimina a força que rege a economia de mercado. Talvez você já ouviu essa frase antes. Empreendedorismo é a força que rege o mercado. O que o Mises estava pensando quando ele falou isso? Ele pensou no agente que traz e une os fatores da produção, os combinando de formas propositais para ter objetivos específicos, num contexto catalático para gerar lucro, para ter receitas acima de custos. Então, um pouquinho mais detalhes sobre Mises. Tem um aspecto mais geral e o outro mais específico do mercado ou do empreendedorismo catalático. Como já comentamos hoje, e como muitos de vocês sabem, a análise de Karl Menger e do processo econômico e o comportamento econômico é diferente dos seus contemporâneos neoclássicos, como Walras e Jevons, porque ele era aristotelano. Ele via relações casuais e disse que economia é o estudo de fins e meios, e é o uso de meios escassos para fins específicos. Como quando você introduz o conceito de tempo e incerteza, reconhecemos que o ator humano, em juntar recursos e escolhendo meios para atingir seus objetivos, ele não sabe com certeza se este fim se realizará. Há um investimento, este investimento pode dar retorno, mas talvez não dê retorno. Então, todos vocês que estão aqui hoje nesse seminário, me custou algum dinheiro. Você teve que pagar a matrícula, talvez transporte, ou estadia aqui em Porto Alegre, tem o seu tempo. Você poderia estar fazendo outra coisa hoje de manhã. Então, você teve algum custo. Por que você faz isso? Porque você espera que você vai ter um benefício enorme, um benefício subjetivo, aprendendo novas informações, melhorando o seu entendimento da tradição austríaca, ver professores celebridades, fazer novos amigos, trabalhar com seu networking. Todos isso são benefícios que você espera
conquistar. E é o objetivo dos palestrantes que quando você voltar amanhã, você estará muito satisfeito. E no seu pensamento subjetivo, você vai receber benefícios mais valiosos do que você sacrificou. Então, é possível, improvável, mas é possível que você vá para casa decepcionado e, poxa, eu gastei tanto tempo, tanto dinheiro, aquele pessoal eram ruim, não entendi nada. O Klein tinha um erro no PowerPoint dele, estragou tudo. Aí você diria que você teve uma perda. Ou seja, de certa forma, hoje vocês estão agindo como empreendedores, e vocês estão usando recursos escassos para receber objetivos específicos, que são incertos por causa da passagem do tempo. Você não sabe se os meios pacificam os fins até o futuro. E quando chegar o futuro, o custo já foi custeado. Então, você pode ter um benefício econômico, subjetivo, emocional. Você pode ter sucesso ou não. Então, como o Mises diz, o termo empreendedor é usado pela teoria econômica. O homem que age visto somente pela questão da incerteza que é inerente em toda a ação humana. Então, toda ação humana tem um certo grau de empreendedorismo. Entretanto, existe um tipo mais estreito de empreendedorismo de mercado, que é especialmente importante no nosso estudo dos mercados e dos processos econômicos. O Mises e a teoria econômica austríaca enfatizam que o empreendedor desempenha uma função econômica distinta. Podemos pensar em diferentes atores, agentes em uma economia de mercado que desempenham papéis diferentes. Pensem, por exemplo, em tipos ideais. Temos os proletários, que em troca do seu trabalho ganham salários. Também temos proprietários de imóveis, que alugam o uso das suas terras em troca de aluguéis. Temos capitalistas que têm o ganho de juros em troca do seu capital, mas temos ainda uma outra categoria, os empreendedores, cujos retornos são rentabilidade e perdas financeiras. Então, nós temos o proprietário de terra, que ganha um aluguel, ele paga aluguéis para os proletários, ele tem capital e ganha juros. Então, se ele receber, ele vai receber pela venda das suas mercadorias. E se o que ele ganhar for maior do que ele gastou com juros, com salários, se ele tiver mais, então ele tem um lucro, que são as receitas adicionais, além dos seus custos econômicos, que ele ganhou no valor temporal do dinheiro. Se ele não puder vender suas mercadorias e serviços, como ele havia esperado, ou não puder cobrar um preço tão alto como ele gostaria, talvez ele termine com uma pequena quantidade de dinheiro e aí ele vai ter uma perda financeira. Então, os ganhos e as perdas serão as recompensas do exercício do empreendedorismo. Os empreendedores ou ganham lucros ou perdas, enquanto os proletários ganham salários, os proprietários de imóveis ganham aluguéis.